VOPcast, o seu podcast para inspirar, cuidar e transformar. O tema de hoje é linguagem e saúde mental. A contribuição da linguagem para uma relação, para um ambiente familiar saudável. Vamos lá? VOPcast no ar. E hoje um tema muito especial, porque vai associar duas áreas que têm uma relação muito direta. A relação entre a fonoaudiologia e a saúde mental, a psicologia. E para isso, eu não poderia convidar alguém melhor do que ela, a doutora Manuela Lucchesi, fonoaudióloga. Gente, o currículo é grande, eu vou ter que pegar minha cola aqui. Mestre em fonoaudiologia pela PUC, especialista em linguagem. E eu vou dizer, olha, nós temos como Instituto de Psicologia e Saúde Mental o privilégio de ter ela aqui conosco. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga, a esse espaço. E eu estou muito grata em você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Sou eu que agradeço o convite, Amanda. É um prazer falar sobre linguagem, principalmente nesse mês que trata sobre saúde mental. Então, falar sobre linguagem, a relação quando a criança começa a se comunicar e passa a falar melhor com os próprios familiares, isso muda, isso transforma toda a relação entre a criança e seus pais. E é tão importante porque quando a gente fala do VOPcast, a gente fala de informação que cuida e que transforma, porque a informação ela traz essa consciência muito clara. E eu me lembro que, enquanto estudante de psicologia, no primeiro período, nós pagamos uma disciplina que são as bases estruturais ali do ser humano. E eu me lembro que eu estudei linguagem. E eu amei a linguagem, mas também fiquei muito reflexiva. Por que a gente tinha que estudar linguagem? Por que eu tinha que escutar, aprender sobre a comunicação? E, de repente, as pessoas não conseguem fazer essa associação. Mas existe um poder que é conferido a essa criança quando ela consegue se expressar, ser compreendida, e a linguagem é fundamental para isso. Então, eu queria começar aqui nosso episódio, nosso bate-papo, trazendo essa perspectiva da saúde mental e da linguagem. Então, uma criança que consegue se expressar, uma criança que tem um ambiente familiar que contribui para essa questão do desenvolvimento da linguagem numa perspectiva, e aí leia-se fora de diagnósticos clínicos, fora dessas questões, estou trazendo uma criança em desenvolvimento e que está aprendendo a se comunicar. Essa comunicação, ela favorece a saúde mental desse ambiente, ela favorece essa ligação entre os pais, esse vínculo. A linguagem tem essa contribuição para a saúde mental e estruturação familiar? Sim, como você mesmo falou, né? Então, quando a criança começa a se comunicar melhor, ela começa também a escolher o que ela deseja, ela começa a ser constituída aí como sujeito na linguagem e pela linguagem. E a partir daí ela consegue conversar de forma mais eficiente com os familiares, né? E ser compreendido faz toda a diferença na nossa vida, né? Então, quando a criança começa a se comunicar e passa a ser compreendida, até o comportamento modifica. E a gente entende que esse comportamento ele é modificado e existem ambientes que favorecem essa modificação, ambientes que favorecem esse desenvolvimento da linguagem. O que os pais podem fazer para proporcionar para os filhos esse ambiente? Existe alguma direção? Existe alguma... Gente, hoje eu estou aprendendo aqui, eu estou quase assim como paciente aqui. Existe essa oportunidade da gente, como pai e como mãe, favorecer esse ambiente para o desenvolvimento da linguagem dos nossos filhos? Eu, como fonoaudióloga, o que eu sugiro? Aproveitem, pais, todos os contextos reais para se comunicar com seu filho de forma significativa. Por exemplo, acordou,
Bom dia, filho. Olha, você viu, o sol já nasceu. Então, trazer de fato frases compatíveis com os contextos reais vai fazer com que essa criança possa compreender, por exemplo, que de dia tem sol, né? Que de dia é a hora de acordar. A criança vai começar a ter noções até de tempo, dependendo da conversa que tiver. Por exemplo, durante as refeições. É importantíssimo que durante as refeições os familiares aproveitem esse contexto real, que a criança de fato está se alimentando, para falar o quê? Sobre os nomes dos alimentos, sobre as texturas, as consistências dos alimentos, os sabores, e até mesmo para conversar sobre as preferências. Por exemplo, filho, você prefere comer cuscuz de arroz ou cuscuz de milho? Então, isso vai fazer com que essa criança comece a ter um amplo vocabulário e aprender nos contextos reais. Outra sugestão que eu dou é sempre que está conversando com a criança, até mesmo na hora da vestimenta. Então, vai colocar a roupa da criança, filho, levanta o braço, agora eu vou colocar a blusa em você, coloca agora o seu pé. Com isso, a criança vai poder aprender partes do corpo, vai poder aprender o nome das vestimentas, blusa, calça, sapato, e isso ela vai utilizar nos contextos reais com outras pessoas. Então, quando ela encontrar um amigo na rua, ela vai conseguir entender que palavra que ela vai utilizar naquele contexto. Sim, e isso é importante porque traz também a questão do desenvolvimento e da percepção espacial. Ou seja, olha o meu braço, a minha imagem, a minha perna, o meu corpo. E essa criança ela vai se apropriando da sua existência, da sua composição, da sua altura, do seu peso, do seu espaço no ambiente. Tudo isso. Eu estou trazendo aqui várias características soltas, né? Mas que elas não são isoladas, elas se complementam, são um conjunto da nossa constituição. E a linguagem ela é fundamental para isso. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu tinha um apelido. Era Pedrita, porque eu falava de forma monossilábica. E minha mãe ficou muito preocupada e dizia assim, essa menina tem um problema. Essa menina não consegue desenvolver. Essa menina não está falando bem. Essa menina tem algum problema. Eu acredito que, hoje, mais falante do que nunca, eu acredito que, hoje em dia, nós temos acesso a muita informação que oportuniza os pais compreenderem que não é, às vezes, um problema, é o próprio processo de desenvolvimento da linguagem daquela criança. Mas eu recordo, né, que ao período que eu fui desenvolvendo, problema, será que eu tenho um problema? Isso ficou uma questão para você, né? Isso fica uma questão, porque, afinal de contas, o ambiente familiar, ele potencializa a nossa percepção de si, a nossa construção de autoestima, autoimagem, autojulgamento. E eu me lembro, assim, claramente dessa questão do problema, que nasceu através da fala. E aí, de repente, quem está nos assistindo pode se identificar com essa questão. O que os pais podem fazer quando percebem os filhos que estão começando a desenvolver essa linguagem, essa fala, e que estão, de maneira monossilábica, se expressando? É preocupante? Não é preocupante? Porque, dentro da perspectiva da psicologia, como eu trouxe aqui, o problema ficou marcado. E aí, depois, a gente foi tendo que diluir e trazer a noção real desse contexto que eu estava vivendo. Mas dentro da sua área de atuação, o que os pais podem fazer? Qual orientação pode ser repassada? Então, é utilizar os contextos reais durante o cotidiano e conversar com a criança, né? O mais importante é observar ali quais são os interesses da criança, o que ela gosta de brincar, e aproveitar durante essa brincadeira os contextos. Por exemplo, se ela gosta de carros em miniatura, vamos brincar de carros em miniaturas. Faça o movimento que o carro realmente faz. Utilize os barulhos que o carro faz, né? Utilize uma brincadeira simbólica ali, trazendo todos os sons. Isso vai fazer com que a criança possa entender que a fala serve para se comunicar e pode ser divertida também nesse momento da brincadeira. Então, além de utilizar todos os contextos reais de vida, como ao acordar, conversar com a criança, ao alimentar,
falar com a criança, ao vesti-la, conversar, aproveitar esse momento para ser um diálogo com essa criança. Dentro da capacidade dela, ou seja, ainda que monossilábica, aprendendo a desenvolver essa linguagem, ela possa se sentir pertencente. Comunicar de maneira que ele entende o que eu estou falando e isso amplia o meu espaço, me dá a oportunidade de ser, de existir, de me constituir. É aproveitar qualquer som que a criança faça e reconhecer ali que é uma criança que fala, que é um sujeito falante. Tá? E a partir daí, as crianças vão perceber que é possível se comunicar por meio da fala. E, assim, como atualmente as crianças estão ingressando na educação escolar muito mais cedo, de forma precoce, então a gente entende que, por exemplo, a creche, criança com 6 meses, 9 meses, em alguns contextos sociais, já estão sendo inseridas em creche, em escola. E aí tem o convívio com outras crianças, e isso auxilia também no desenvolvimento dessa linguagem, né? Se comunicar com o outro. Mas dentro de casa, as tarefas escolares que vêm cada vez mais cedo. Me lembro que meus filhos iniciou com 2 anos e meio, mais ou menos, o ingresso na escola, e vinha a tarefinha de casa, a pintura, vinha o colar, o crepom redondinho no papel. Como é que os pais podem ajudar, através das tarefas de casa, a desenvolver essa linguagem? Bom, as tarefas escolares é um momento importantíssimo, que a criança ela já aprendeu esse conteúdo lá na sala de aula e em casa a família vai relembrar esse conteúdo de uma forma ali significativa, porque vai ter uma atividade, uma tarefa. O importante é a gente observar se a criança está disposta a realizar essa tarefa. A gente precisa motivá-la. A tarefa escolar não deve ser só uma obrigação, mas deve ser um momento prazeroso ali de diálogo com a família. É preciso que, por exemplo, se ali o contexto seja animais, é preciso que a família utilize esse contexto de animais durante o cotidiano, para que quando a criança vá fazer a tarefa, ela compreenda aquilo que ela está utilizando ali. Então, digamos que na tarefa tenha dito, circule o cachorro que late. Mas se a criança já conhece um cachorro e já viu o cachorro latindo, vai ser muito mais fácil fazer essa tarefa. Então, a sugestão é que os pais utilizem os contextos que são utilizados na escola também no cotidiano. Então, a gente sugere até que as crianças passeiem, vão em praças, em shoppings, em livraria, em papelaria, em bibliotecas, para ter o convívio com outras pessoas em ambientes socioculturais, que isso vai favorecer com que a criança amplie esse repertório comunicacional que ela está tendo tanto em casa, quanto na escola, quanto no ambiente social. E a sugestão é que a gente perceba, durante as tarefas, se a criança está motivada. Se ela estiver motivada, continua, vai fazendo. E se ela não estiver motivada? Pode parar, pode combinar com ela. Ó, o que você quer fazer agora? Você quer beber uma água? Quer ir ao banheiro? Quer brincar um pouco? Depois da brincadeira é a hora de voltar e fazer sua tarefa. O importante é isso. Viu que a criança está desmotivada, não está interessada em fazer a tarefa? Faz uma pausa, não tem problema. Ela precisa estar fazendo a tarefa e motivada, desejando estar ali sentado fazendo aquela tarefa com você. E adivinha, a tarefa é o momento em que vão aparecer algumas dificuldades, porque a criança ali está num período de aprender alguns conteúdos. Você precisa lembrar, pai, mãe, que este momento a criança pode também errar. Não é hora de ficar dizendo todos os erros que vão aparecer. Lembre-se que ela ainda está num período de aquisição da escrita, ela está aprendendo a escrever. E pode ser que ela erre em alguns momentos. Eu digo sempre para os pais, escolha hoje qual é a tarefa, qual é aquilo que você vai dizer a ela que é diferente do que ela está fazendo. A gente não precisa dizer, você está errando aqui, mas dizer assim, olha, você já observou que o P, ele escreve de cima para baixo e tem uma barriguinha? Né? E o B é diferente, tem 2 barriguinhas. Então, hoje você escolhe trazer ali a diferença entre o P e o B. Na manhã, na tarefa de amanhã, você escolhe mostrar para ela que o F e o V são diferentes. Então, não precisa dizer todo momento
que ela está errando. Escolhe ali uma certa dificuldade que ela tem e explica num dia. No outro, você explica uma outra dificuldade que ela tem. Mas o mais importante é pensar que a criança, ela está num processo de aprendizagem e é permitido errar. Outra coisa extremamente importante para que a criança goste e participe na hora da tarefa é a tarefa não ser só um momento de obrigação de ler e escrever, mas ter momentos de brincar de leitura e de escrita. É importantíssimo que os pais tenham um tempo livre para desenhar com as crianças. Desenhar o quê? Desenha a mão, desenha o pé, desenha aquilo que está no momento que a criança gosta. Então, de repente, a criança gosta de um personagem. Vamos desenhar um personagem, vamos desenhar os familiares. Vamos fazer desse momento de desenho um momento prazeroso, porque quando ela for solicitada na tarefa a fazer algum desenho, ela já vai com desejo de desenhar, porque ela já vivenciou outras experiências na qual o desenho foi extremamente prazeroso e não só uma obrigação na hora de fazer a tarefa. Outra coisa que eu também sugiro é não trazer um momento de leitura só durante as tarefas. E o momento prazeroso da criança escolher um livro e ler com os pais? Eu sugiro sempre que vocês escolham um dia, um horário do dia, para virar rotina essa leitura. E não pode ser uma obrigação. A criança não tem que ficar sentado num lugar específico, lendo um livro específico, aquele que você deseja. Não, é o contrário. Leve a criança na biblioteca, na livraria, na papelaria, para que ela possa escolher o livro que ela deseja. E esse livro vocês podem ler juntos. De repente, você começa lendo, depois a criança lê um outro trecho. Não deve ser uma obrigação ela ler. Vamos ser flexíveis. E, adivinha, para a leitura ficar divertida, vale a pena trazer uma entonação diferente a cada fala do personagem. Então, por exemplo, se é o lobo, faz uma voz mais grave. Abre essa porta, né? Então, se é a Chapeuzinho Vermelho, faz uma voz mais aguda. Quem é? Quem está aí? Né? Então, isso vai fazer com que a criança tenha bastante interesse, porque ela vai se encantar nesse momento da leitura. E pode parar também durante a leitura, se ali tem um pássaro, faz o assovio do pássaro. Se vai ter trovões, faz o barulho do trovão. Se vai ter cavalos, faz o barulho do cavalo. Então, traga uma cena para que a criança entre na história e goste de ler. Vai ser um momento prazeroso. Então, adivinha, a tarefa escolar vai ser prazerosa também, porque ela tem outros momentos de leitura e de escrita com a família que são extremamente significativos para ela. Então, quando ela for ler ou escrever ali no momento da tarefa, eu não tenho dúvida que ela vai gostar de estar com você, porque não vai ser só uma obrigação de ler e de escrever, mas sim um momento prazeroso com a família. E isso também é saúde mental. Imagine quantos momentos prazerosos a linguagem proporciona, seja na linguagem oral, durante a comunicação, ou seja, na linguagem escrita. O momento da tarefa não deve ser só uma obrigatoriedade, mas sim um momento em que é crucial para o aprendizado dela e que ela deve estar motivada e se sentindo feliz naquele momento, com prazer de realizar aquelas atividades. E escutando você falar sobre não só a tarefa de casa, mas ambientes que proporcionam a essa criança autonomia na escolha de um livro, ambientes que proporcionam a essa criança ampliação na perspectiva da leitura. Por exemplo, aqui em Teresina, a gente sabe que em BR-Obró não tem como a gente ficar ali na praça, lendo um livro, né? Nesse calorzinho que está um pouco mais intenso nesse período do ano. Mas existem outros ambientes que você pode recorrer para ir com o seu filho e ampliar esse repertório ambiental e comportamental. Eu gosto muito de fazer leitura antes de dormir. É um hábito que eu tenho. O chá e o livro. Para mim, assim, é o ritual do sono. E eu tento ensinar isso aos meus filhos, porque além de ensinar uma forma saudável deles
oferecendo a eles essa questão da leitura, eu percebo o estabelecimento do vínculo e o desenvolvimento do apego seguro. Porque quando a gente se deita, quando tem o toque físico, quando a gente está junto, né, eles têm essa percepção, né? Que percepção? Eu pertenço a esse lugar. Mãe, vem ler, pai, vem ler. E a leitura, ela é esse universo que explora e que permite à criança desenvolver habilidades de criatividade. Crianças mais ativas têm a tendência também de serem mais criativas. E dar à criança a oportunidade de desenvolver através dos desenhos, da leitura, da imaginação, da criatividade, é também saúde mental. Então, dentro dos processos psicológicos básicos, quando a gente estuda linguagem, quando a gente estuda a emoção, quando a gente estuda esses princípios que nos norteiam, e até mesmo durante uma anamnese, num processo clínico, onde a gente pergunta como foi o seu parto. Né? Você sabe como você teve, como você nasceu, em que período você morou onde, porque a cultura tem uma influência muito forte. Então, a gente ampliar esse olhar, não no sentido de buscar a fono porque eu estou com um problema na fala, buscar a fono porque aconteceu alguma coisa, buscar a fono... E aí eu entro numa outra pergunta também. Né? Quando buscaram a ajuda de uma fonoaudióloga? Eu costumo dizer que assim que você começa a perceber que há uma questão ali, agora eu vou falar de uma área específica que é da linguagem, que há uma questão ali na fala. A criança não está conseguindo se comunicar. Como eu disse, eu, Pedrita, criança, era monossilábica. E minha mãe ficou muito angustiada, a mãe ficou muito preocupada. Será que ela é muda? Será que ela não vai falar? Será que ela... o que ela vai fazer? E à medida que eu fui introduzida na escola, né, a linguagem, aí vou usar o termo, disparou. Então, na época, a mãe não procurou a ajuda da fonoaudióloga. Mas hoje em dia a gente tem essa informação. Né? Quando eu devo buscar? Se eu tenho um filho que tem ali uma média de 1 ano e meio, 2 anos, e ainda fala muito monossilábico, eu percebo que não completa as frases, as suas solicitações, ainda está no mamã, papá, dá... em que momento eu busco ajuda, ou se isso não está acontecendo, eu preciso buscar essa ajuda? Eu acho que são dúvidas muito corriqueiras e que a gente, às vezes, não tem a oportunidade de entender quando recorrer a essa ajuda. Nos primeiros sinais e sintomas, o recomendado é buscar uma avaliação profissional. E o fonoaudiólogo é o profissional que vai avaliar a linguagem oral e a linguagem escrita. Então, se a criança está com dificuldade na escola, está com dificuldade de escrever, está com dificuldade de ler, você acredita que seria interessante um auxílio profissional, procure um fonoaudiólogo. Nós podemos avaliar e dizer se essa criança está compatível com a faixa etária, se as alterações estão ali necessitando de já uma intervenção precoce ou se dá para ter apenas algumas orientações, né? Então, tem crianças que a gente avalia e observa que não há necessidade de iniciar o atendimento fonoaudiológico, mas aí entram as orientações. Orientações como leve seu filho para ter contato com outras crianças em diversos ambientes, né? Então, utilize os ambientes, o momento do cotidiano para dialogar com ele sobre algo do interesse dele. Brinque com as crianças, com os desejos que ela tem. Então, se ela gosta de brincar de carros, utilize esse momento para trazer a criatividade, né? Para trazer a imaginação, um momento simbólico, e fale com a criança, né? Então, alguns casos vão ser necessários a terapia fonoaudiológica, a intervenção precoce, mas outros podem necessitar apenas de uma avaliação e uma orientação. Algo que sua mãe fez foi lá no princípio, você estava com dificuldade para se comunicar. Infelizmente, ela ainda não tinha esse conhecimento de levar ao fonoaudiólogo, mas ela tomou uma atitude, ela inseriu na escola, que é um ambiente extremamente rico, porque lá vão ter contato com outras pessoas e a criança vai ter que se comunicar, ela vai ter que se virar para se comunicar, né? E se por acaso nesse momento, na inserção na escola, você não tivesse evoluído, provavelmente ela ia buscar um outro auxílio, ia fazer uma outra ação, uma outra mudança, né? Nesse seu caso, funcionou. Hoje você se comunica super bem, né? Bastante comunicativa, bem comunicativa. Doutora Manuela, foi um prazer ter você aqui.
Eu fiquei muito feliz com essa informação, porque eu acredito que esse conhecimento, ele traz essa orientação que previne e promove saúde, e promove ambientes familiares seguros, ambientes familiares com qualidade de vida, com bem-estar. Então, nós esperamos que essa informação hoje aqui possa contribuir com a sua vida. Vamos fazer o brinde do Vopcast? Vamos sim. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Muito obrigada. A doutora Manuela atende aqui no Instituto Vida, Otimismo e Propósito como fonoaudióloga, e você pode agendar a sua consulta aqui com ela. Muito obrigado. Compartilhe o nosso Vopcast para cuidar, inspirar e transformar.